Hoje, presta atenção, meu filho. Ai, Tá prestando atenção, Rafa, no que eu vou dizer Ai. agora? Hoje é comemorado o Dia do Sexo. Já pensaram? Já pensaram? Ou vocês pensam como a sexualidade na terceira idade, ela ainda é vista como tabu? Vocês já perceberam isso? Já percebeu? E para falar sobre esse assunto, eu vou chamar a Glaucinha Araújo, que inclusive está ao lado de um especialista nesse tema, para falar do sexo na terceira idade. É um tabu para algumas pessoas da terceira idade. Até porque, vocês se recordam, obviamente, foi no mês passado, né, Anderson? No finalzinho do mês passado? Ou foi no comecinho desse mês que a gente fez a série da longevidade? Nossa, minha cabeça tá longe também, né? Da longevidade. Foi a semana passada, foi esse mês. E eu conheci algumas pessoas, né, da terceira idade, obviamente, que não tinha tabu nenhum. E elas falaram comigo assim, ó, sobre sexo abertamente, né? Ô, Glaucinha Araújo, hoje, minha filha, é dia do sexo. E ainda tem tabu? Existe tabu? Principalmente para terceira idade? Ô, Glaucinha? É verdade, sim, João. Existem tabus, existem medos, existem dúvidas, existem preconceitos. Tudo isso em torno do sexo. Por isso é que a gente chamou para essa conversa o André Memória, que ele é quem entende muito sobre isso. A gente quer saber, André, por que as pessoas elas têm tanto medo ainda hoje de falar sobre sexo? Bom dia. Bom dia. Como você falou, é um tabu ainda muito grande, né? A sociedade ainda viu o tema durante muito tempo e ainda vê algumas pessoas como algo que deve ser falado só entre quatro paredes, né? O casal deve falar, as pessoas, mas a gente deve discutir isso o tempo todo. E desde muito cedo, para que a gente possa entender o que é uma prática saudável, o que faz sentido para você, o que é prazeroso, porque para cada pessoa, sexo é uma coisa diferente, no sentido de que os seus prazeres são únicos, né? Então é bom conversar e explorar e tentar abrir a cabeça para o tema, né? E a gente precisa começar esse assunto logo com as crianças, porque a gente sabe que as crianças, às vezes, porque não tem uma conversa em casa, elas acabam fazendo algo que, para elas, como a gente vê, elas não entendem o que está acontecendo. Sim, um dos maiores erros é pensar que não deve se falar com as crianças sobre sexo e vida sexual. Deve sim. Qualquer pergunta que elas fizerem, ou quando a gente entender que já pode dialogar, é para ser feito. Por quê? Conhecimento é poder. Então, quando a gente conversa, a criança, o adolescente, começa a entender melhor o tema e tomar melhores decisões. Quantas notícias a gente não já viu de crianças que conseguiram denunciar, né, abusos sexuais porque tiveram uma palestra na escola, né? Esse é um ótimo exemplo. Então, sexo deve ser falado, vida sexual deve ser falado desde cedo, para que as crianças, adolescentes, as pessoas que estão crescendo, né, entendendo o mundo um pouco melhor, saibam o que é o toque, o que é a área genital, de que forma entender o sexo e como ele deve ser feito de uma forma que seja saudável e interessante para cada um, como eu falei. A gente fala de crianças e agora a gente vai para outro extremo. As pessoas da terceira idade. A gente sabe que hoje as pessoas estão vivendo muito mais, de forma mais saudável, e o sexo ele também faz parte dessa nova fase. Mas tem muita gente que fica com vergonha. E aí? Ainda existe um tabu e uma crença de que vovô e vovó não faz sexo, né? Isso é uma mentira. Claro que existem limitações, quando você tem 70, 80, 90, o corpo não reage da mesma forma de como você tem 20 e 30, né? Mas a vida sexual ativa, depois dos 60, cada vez mais se mostra um item de saúde física e mental muito grande. Então você tem que falar sobre isso também, os idosos têm que praticar. Pode ir na sex shop mesmo, comprar brinquedinhos mesmo, os casais, sejam nos bailes de idosos ou em qualquer lugar que se encontrem e façam a vida sexual mais ativa, vão entender o seguinte: quanto mais eu falar e fizer sexo de forma saudável e com prazer, melhor eu vou viver.
Então, os idosos têm que entender que muitas vezes o medicamento ele é bom, mas o sexo pode ser até melhor do que aquela medicação que ele toma. Se ele estiver bem fisicamente e sendo acompanhado e praticando exercício, se alimentando bem, o sexo vai fazer parte daquele conjunto de ações que vai melhorar muito a vida dele, que ele consiga chegar até o 100, por que não, com muito mais saúde. Agora, André, tem aquelas brincadeirinhas, tem um povo que fica com as brincadeirinhas de dizer, eu faço sexo tantas vezes por dia, tantas vezes por semana, por mês. E isso faz com que aquela outra pessoa que não tenha esse número de relação sexual também fique intimidado ou às vezes fique obrigado a fazer. E isso é ruim. Demais, demais. Gente, cada pessoa tem a sua frequência sexual. Algumas pessoas querem todos os dias e conseguem, outras não querem e não conseguem, está tudo bem. Às vezes, uma vez por mês bem feita já está bom demais para aquela pessoa e está ótimo assim. Cada pessoa é única. Não se compare com a sua amiga, com a sua vizinha, com a sua prima, com o seu melhor amigo. Cada um vai fazer sexo e tem uma vida sexual, uma frequência sexual da sua forma. E aí, entender isso é muito importante, para que não se cobre, para que não fique pensando, ai meu Deus, eu estou perdendo, eu deveria estar fazendo assim. E aí, se você tem dúvidas, até é bom procurar um especialista. Consulte um sexólogo, um psicólogo que tem especialização nessa área, para que você compreenda melhor qual é a sua frequência, o que você gosta, como é que você quer construir sua vida sexual. Obrigada demais, viu, André? De nada, sempre bom estar aqui com vocês. André é sexólogo, ele entende muito sobre o assunto e eu quero dizer para você uma coisa, sexo é muito bom, mas ele tem que ser praticado com segurança, tá certo? Agora eu volto contigo, João. Segurança sempre, viu, Glaucinha? O André é um baita profissional, é fera no assunto. Valeu, Glaucinha, obrigado, viu? Valeu pelas informações.